o assunto agora é saúde. A campanha Março Lilás reforça os alertas sobre a prevenção do câncer de colo de útero, um dos tipos de câncer mais prevalentes aí entre as mulheres. Bom, sobre esse assunto, eu converso com o médico, o Dr. Oswaldo Passos Filho, que é cirurgião oncológico. Doutor, muito obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço a participação e parabéns pela iniciativa de levar informações para a nossa população. Vamos lá. Doutor, quando a gente fala em câncer de colo de útero, quais são aí os principais causadores? Parece que tem uma relação muito próxima aí com o HPV, é isso? Sim, Vivi. Então, a mulher, quando ela inicia a sua vida sexual, e principalmente quando ela possui múltiplos parceiros, existe um aumento das chances dela contrair a infecção pelo HPV. E aí esse vírus, ele se instala na região ali no colo do útero e com o passar do tempo, se ela tiver outros fatores de risco, podem potencializar a formação de lesões, de feridas, que dessas feridas, essas inflamações podem desenvolver o câncer do colo do útero. Tá certo. E há uma porcentagem, doutor, ou quase a totalidade dos casos estão relacionados ao HPV? A maioria dos casos estão relacionados ao HPV, principalmente quando a gente se fala de carcinoma escamoso, né, que é um tipo histológico daquela região. Existem outros tumores de colo do útero que são menos frequentes, são mais raros, que não estão relacionados ao HPV. Mas, na maioria das vezes, quando a gente fala em números, casos de doença no colo do útero, são, propriamente dito no colo, originárias inicialmente pela infecção do HPV. Tá certo. HPV é a abreviatura aí de papiloma vírus humanos, né, exato, doutor? E a transmissão desse vírus, ela é essencialmente por contato sexual? Quando a gente diz assim, quando tem algum contato físico. E na maioria das vezes acaba sendo pelo contato por via sexual. Tá? O HPV ele pode inflamar, ele pode atingir outras regiões do corpo também que podem desenvolver outras doenças também, outros tipos de câncer, por exemplo, no canal anal, na boca, na garganta, mas no colo do útero, principalmente proveniente do contato sexual e consequentemente desenvolver a doença. Doutor, e quando a gente fala em fatores de risco, quais seriam os principais para esse tipo de câncer? A mulher, quando ela tem uma imunidade, se ela tem a infecção pelo HPV, ela pode ou não desenvolver feridas. Então é importante também deixar claro que assim, existem vários subtipos do HPV, assim como a gripe, são milhares. Né? Então, existem alguns que provocam aquelas verrugas, né? Provocam aquelas inflamações que não estão relacionados diretamente com o câncer. Mas aqueles subtipos relacionados ao câncer podem desenvolver feridas, lesões e se a mulher tem uma imunidade baixa, se a mulher é obesa, se a mulher tem múltiplos parceiros, se ela é tabagista, né, diabética, então tudo isso propicia, são fatores de riscos que aumentam as chances da doença se desenvolver. Tá certo. Por isso que é importante, né, a prevenção. Primeiro hoje em dia a prevenção é cuidados, né, evitar contato sexual desprotegidos usando preservativo ou preservativo masculino ou preservativo feminino. E a ida frequente, periódica, ao médico, ao ginecologista, para realização do Papa Nicolau, do exame ginecológico, para fazer uma avaliação ali do colo do útero. Esse é a principal forma de diagnóstico, doutor? É a principal forma de screening, né, de prevenção, né, de avaliação. Então, ele não é um exame, o Papa Nicolau não é um exame diagnóstico, ele é um exame de rastreio. Okay. Então, você vai lá, colhe o material do colo do útero, encaminha para o laboratório e ele vai avaliar se tem ou não tem células atípicas, células diferentes daquela região. A partir do momento que se detecta alguma inflamação, alguma alteração nas células que vêm ali do colo do útero,
é importante a realização de outros exames para saber se existe alguma inflamação, que nível de inflamação está e se essa inflamação pode regredir, precisa tratar ou se ela já está evoluindo para um câncer inicial ou até mesmo um câncer avançado. Então, é muito importante a ida ao médico para a realização do exame de Papa Nicolau, principalmente as mulheres que estão na fase sexualmente ativa. Doutor, e quando a gente fala ainda da prevenção, além desses exames, da ida ao médico, hábitos de saúde, né, ali de vida saudável, e quando a gente fala na vacina, ela é hoje considerada aí um fator muito importante nesse aspecto da prevenção? Sem dúvida, porque tanto que ela já até está inserida no calendário vacinal. Né? Então, não é qualquer pessoa que pode ir lá, simplesmente chegar lá e quero me vacinar. Então, hoje, o calendário vacinal já inclui meninos e meninas a partir dos 9 anos de idade. 9 a 14 anos, Exato. Né? Então, esses meninos, essas meninas já devem procurar a unidade base de saúde para a realização da vacinação contra algumas cepas, né? Alguns subtipos do HPV. Então, a vacinação não é para todos os tipos de HPV. Então, o fato da pessoa tomar a vacina é para que, se ela tiver uma vida sexual lá na frente, ela pode estar melhor protegida, vamos falar assim. Ela não vai estar totalmente protegida. Os fatores preventivos ainda precisam, mas você diminui as chances dessa pessoa contrair esses principais tipos e, consequentemente, evitar de ter uma doença no futuro. Tá certo. Doutor, parece que a procura ainda é um pouco baixa. Por exemplo, a gente tem os dados aqui do Ministério da Saúde, são números de 2021. 57% das meninas e 37% dos meninos tomaram as 2 doses da vacina, né? Estariam aí com o calendário vacinal em dia. Há muito mito ainda em torno dessa vacina ou desconhecimento, talvez, dos pais, né? Para que essa vacinação, essa imunização seja realizada? Olha, geralmente o que a gente vê nas unidades básicas de saúde, quando a criança vai procurar lá a unidade para... Todo mundo sabe que a criança tem que tomar vacina. Então, quando vai lá, geralmente as unidades básicas de saúde colocam lá a lápis, volte tal dia, volte tal época. Está na carteirinha, Está na carteirinha, está escrito lá. E muitas pessoas negligenciam. Quem? Principalmente os pais, os responsáveis. Né? Então, as crianças acabam pagando o preço por isso. Então, principalmente depois da pandemia, teve todas essas questões aí políticas e tal, falando sobre vacina e tal. Então, algumas pessoas perderam a crença na vacina. Então, isso não é verdade, né? Então, a vacinação precisa ser realizada, né? Principalmente nas crianças, né? Nesses meninos, nessas meninas, nessa idade. Por que nessa idade? Porque, primeiro que assim, depois que a pessoa teve um contato sexual e se ela contraiu o vírus, ela não estava imunizada ainda. Então, e outro fator é que assim, que elas tenham que ser feito antes do contato sexual e nessa idade, por quê? Nessa idade, os meninos e as meninas estão com a imunidade, o sistema imunológico mais aflorado. Então, qualquer estímulo da vacina desperta, aumentam a carga da resposta imunológica, né? Aumentam os anticorpos contra esses vírus. Tá certo. Doutora, a gente fala sempre ligado à mulher, né, por conta do útero, mas o HPV também é um problema masculino, né? Sim. Esses meninos jovens, homens, também podem ser importantes transmissores do vírus e também podem desenvolver doenças se forem contaminados, né? Em geral, Exato. Que tipo de doenças e que tipo de cânceres estão mais atrelados aos homens nesse caso? Primeiro, as feridas, né? Não só as doenças oncológicas, mas as doenças inflamatórias. E eles são potencialmente transmissores, às vezes eles não sabem. A mulher tem um órgão sexual muito diferente do homem, como já sabemos. Mas, assim, como a cavidade vaginal, né, às vezes a mulher não tem como olhar ali diariamente, então ela não sabe muito o que está acontecendo ali dentro. Já o homem não. Então, a higienização, a exposição do seu órgão sexual possibilita ele avaliar se tem ou não alguma doença ali. Então, os principais focos é na região genital.
pênis, na glande, na região inguinal, na virilha. Então, esses são os lugares mais acometidos. Na região perianal, no ânus, na boca, tanto no homem quanto na mulher. Então, nessas regiões podem acontecer também, tanto no homem quanto na mulher. Doutor, no caso das mulheres, costuma ser demorado e silencioso, ou há sinais bastante evidentes no caso das lesões, né? Das lesões que são ali a formação do câncer. Como é que é o desenvolvimento disso? Então, assim, se a mulher ela pode ter várias inflamações vaginais, como uma candidíase, fungos, outras bactérias, outros tipos de infecções. E ela pode ter uma inflamação não proveniente do HPV, vinda do HPV. Quando se fala em HPV, ela pode ter uma ferida no colo do útero, vamos falar assim, no colo do útero, e essa lesão pode ser vista no Papa Nicolau se ela tem o hábito, a frequência de procurar o seu médico para a realização desse exame preventivo. Se ela detecta, vai aparecer no exame. Se aparece no exame, ela vai ter a oportunidade de seguir com a avaliação. Que ferida que é essa? Que células diferentes são essas? Tem alguma ferida? Volta lá, vamos avaliar, vamos ver se tem alguma doença, tem alguma ferida. Às vezes é necessário ir lá fazer uma biópsia e mandar para exame. E essa biópsia vai revelar se tem algum componente ali já só inflamatório e se tem já algum componente oncológico, se já tem uma doença oncológica ali já instalada. Se vier uma inflamação, às vezes tem algumas pequenas cirurgias para remover aquela região do colo do útero. Com isso, ela fica já livre de ter a doença naquele instante. Mas se ela detecta a doença, a inflamação, faz a cirurgia e depois não volta, ela pode aparecer de volta. Então, é importante o segmento, ter um acompanhamento para saber que fase que está, como que está, o que eu vou fazer, o que é feito e qual o segmento disso. Então, ir periodicamente, detectar, discutir com o seu médico. Doutor, o que eu tenho aqui é alguma coisa grave? Não é? Qual o planejamento? Qual a programação para o meu tratamento? Entendi. Então, o que vai ser feito? Então, essas visitas, esse acompanhamento é muito importante. Então, são várias fases. E o que acontece é que, às vezes, a pessoa faz o exame, mas não volta para pegar o resultado. Então, às vezes, os números ainda são meio que discrepantes, porque, às vezes, a pessoa vai lá e conta que fez. Mas o ideal é contar que fez e voltou e pegou o resultado. Então, simplesmente fazer por fazer, ou a não ser que tenha alguém que tem um sistema que vai lá e detecta e chama a pessoa e fala, olha, faz a busca ativa, vem aqui que tem alguma alteração. Então, tem que acompanhar, tem que ver, tem que avaliar. Senão, a pessoa fica perdida por aí, não volta, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sem voltar, sem fazer o exame, e a doença começa a aparecer. E ela perdeu a chance de tratar uma doença inflamatória. Agora tem que se preocupar em tratar uma doença oncológica. Entendi. E em que fase que essa doença oncológica está? Então, ela tem uma carga emocional, uma carga social, tem que se preocupar, sair do trabalho, abandonar a vida social, a vida familiar, se preocupar onde eu vou tratar. Às vezes o tratamento dela é muito distante da casa dela. Então, ela tem que ter tudo isso. Então, você tem que se ausentar do trabalho, tem que se ausentar da sua profissão, da sua casa. Então, tem uma série de transtornos, prejuízos que vão trazer para essa paciente. Doutor, para esse tipo de câncer, os tratamentos também, o senhor falou, por exemplo, da pequena cirurgia, mas também é utilizado, por exemplo, radioterapia, quimioterapia, é aquilo que a gente já conhece de terapia para outros tipos de câncer, por exemplo? Sim, o que vale ressaltar, assim, que nem não se trata com quimioterapia para todos os cânceres, não se trata com radioterapia para todos os cânceres. Então, precisa ser avaliado. Que fase que está? Tudo bem, já tem uma doença oncológica. Não são todas as pacientes com câncer de colo de útero que serão submetidas a um tratamento cirúrgico. Às vezes, ela perdeu a chance de fazer uma cirurgia, porque a doença já está mais avançada. Então, ela vai para tratamento com rádio e quimioterapia. Então, em que fase que essa doença está?
a doença está somente no local ali, no colo do útero, em volta do colo do útero avançada, ou também já existem linfonodos, gânglios na região da pelve já comprometidos, a doença já espalhou para outra região além do colo do útero. Então, tudo isso tem que ser avaliado para saber qual a melhor forma de tratar, qual o melhor tratamento para esse caso, para essa paciente. Não é que toda mulher que tem câncer de colo do útero vão ser tratadas da mesma forma. Ok. Então, tem toda essa avaliação a ser feita e qual o tratamento que será indicado. Tá certo. Doutor, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. O senhor quer deixar um recado final para os nossos telespectadores, quem estiver nos assistindo? Orientação, procure um médico e se vacine? Essas seriam as principais orientações aí? Para esses casos, a gente percebe, a gente trabalha na unidade de base de saúde também, a gente percebe que a equipe da enfermagem, os agentes de saúde, correm muito atrás das mulheres. Vai lá fazer, volta lá para fazer, né? Então tem inúmeros programas sociais aí que estão atrelados e que acabam tendo uma obrigatoriedade da mulher ir fazer os seus exames, levar os seus filhos e tal. Mas é importante, tem a conscientização. Não é porque ela tem que ir para, se ela não for, ela vai perder algum benefício. Ela tem que ir por causa da sua própria saúde, para tratar da sua saúde, prevenir doenças mais sérias no futuro. Então procure, oriente, vá atrás, procure ajuda e previna-se contra qualquer tipo de doença que você puder. Tá certo. Doutor Oswaldo, muito obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, estou à disposição.